Coluna Seus Direitos. Muito bem, tá aqui a doutora Luciana. Hoje a gente vai conversar com ela, né, no programa. Lembrando que o Hora Extra é transmitido pelo canal J+, no YouTube, mas também pelo canal 35 pela Sim Telecom e para todo o Brasil pela plataforma Unic TV Play. Estamos também em áudio pela 98 FM, pela Bela Vista FM, e o Hora Extra também é transmitido pela Web Rádio KG e Web Rádio Jornal Teu Espaço. Vamos então iniciar o programa Ocupado dos Seus Direitos. Hoje a doutora Luciana vai falar para a gente sobre as modalidades de guarda no direito brasileiro. Esse assunto sempre interessa muita gente, né, doutora? Porque sempre conhece alguém que infelizmente está se separando ou tem algum litígio relacionado à guarda. E eu vi que a senhora colocou guarda, né, sem especificar criança, porque hoje até de animal está sendo discutido questão de guarda, também, né? Então seja bem-vinda. E vamos falar sobre esse assunto. Boa noite, doutora. Boa noite, Ednei. Então é um prazer, né, novamente estar aqui com vocês. E hoje a gente trouxe um assunto que é bem discutido, né? Todo mundo tem essa mesma dúvida, né? A gente conhece vários casos que vem sempre a mesma dúvida quando acontece ali o divórcio, a separação entre o casal. É porque é um assunto que ninguém procura antes de separar, né? Porque, é claro, pensa, o que eu vou ficar fuçando isso, o que eu vou ficar... E depois, quando tá ali se separando, é que vai querer entender o que o cônjuge tem de direito, o que a pessoa tem, o ex-cônjuge, né? E a própria mãe ou o próprio pai tem de direito, né? Exatamente, até porque a guarda ele é um dos assuntos que geralmente já vem envolvido até numa ação de divórcio, a gente já consegue englobar a parte da guarda junto, né? Então você já entra ali com uma ação de divórcio ou dissolução de união estável e quem tem filhos de menores, né? Já até esse assunto já vem em discussão na mesma ação, que seria a questão da guarda, alimentos e visitas. Então, ele é bastante confundido aqui, né, no nosso sistema brasileiro, referente às modalidades de guarda. Hoje, no nosso Código Civil, a gente tem duas modalidades de guarda que é regulada, né, pelo Código Civil, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e até tem uma lei específica sobre a modalidade de guarda compartilhada. Então, as duas modalidades hoje previstas na nossa legislação é a guarda unilateral, que seria a guarda que fica com apenas um genitor, e a guarda compartilhada, né, que é a guarda de ambos os genitores, apesar de não estar residindo no mesmo local, mas que exercem a guarda de forma compartilhada. Qual que seria as principais diferenças entre essas duas modalidades? A guarda unilateral é quando a responsabilidade fica para apenas um genitor, né? Então, o pai saiu de casa, a mãe ficou com a criança e ela exerce a guarda de forma unilateral. O que quer dizer? Quer dizer que ela assume todas as responsabilidades referente ao menor sozinho, né? E essa modalidade é uma modalidade que hoje no judiciário não é a regra. A regra é a compartilhada. Né? A gente só aplica essa modalidade quando é impossível mesmo aplicar a modalidade compartilhada, daí é aplicada a modalidade unilateral. Por quê? Porque quando os pais se separam, a intenção, né, de definir uma modalidade de guarda é sempre pensando no melhor para o menor, né? O melhor do interesse dos menores, não pensando exatamente só no genitor ou na genitora. E a guarda compartilhada, quando existe essa divisão igualitária de responsabilidades, evita vários transtornos para o menor, sabe? Então, na regra geral, é aplicada a guarda compartilhada hoje. Que é a melhor forma de a criança se desenvolver, né? Exatamente. Porque afinal de contas tem a participação do pai, tem a participação da mãe. Doutor, existem situações em que às vezes um pai renuncia, né? Principalmente homens, né? Renunciam. Acontece casos assim de mulheres que somem no mundo e tal. Como é que funciona nesse caso? A pessoa requer daí a guarda unilateral, mas se essa pessoa um dia resolver que quer ver os filhos, ela tem todo o direito? Ou a lei já impede daí o convívio dessa criança com o pai que abandonou a família ou com a mãe que abandonou a família?
Assim, ó, a guarda, muitas vezes unilateral, quando é definida unilateral, né, maioria dos casos para a mãe, já é em casos específicos, às vezes como esse, né, que o pai é ausente, né, então não tem como definir uma guarda compartilhada, né, se o genitor é ausente, então por isso que é definida a guarda unilateral, ou em casos que o pai e a mãe não se acertam, tipo, tem uma medida protetiva, o pai é violento, então que inviabiliza essa convivência entre o pai e a mãe, aí vai para a guarda unilateral também, né? Então, em outros casos, né, a gente cumpre, né, a maioria vai para a regra mesmo, que seria a guarda compartilhada. O caso da tua pergunta ali, de pai ausente, toda ação de alimentos, de guarda, de visitas, ela pode ser revista, né? Em cada momento. Então, se o pai volta e tem vontade de ter acesso a essa criança, pode entrar com o pedido, né? Para tentar reaver esse direito de convivência com a criança. Claro que vai ser observado pelo Ministério Público, a mãe também vai ter seu prazo para fazer defesa, para ver se é viável, né, aproximar novamente essa criança do pai. Mas também não se confunde, tipo, quando o pai não exerce a guarda compartilhada, que a guarda está unilateral para a mãe, não se confunde com o direito de visitas, né? Então tem casos de pais que renunciam, né, à guarda, eles não querem exercer de forma compartilhada, eles deixam que a mãe decida, né, tudo sozinha. O que não quer dizer que ele esteja livre de pagar pensão. Exatamente. E não quer dizer que ele não tenha o direito de visitas. Porque o direito de visitas o pai tem, né? Mesmo que ele não seja guardião da criança, ele tem o direito de convivência com a criança. Que seria um direito não somente do pai, assim como um direito da criança, que é manter a convivência com o pai, né? Apesar que o casal ali não deu certo, mas nada impede do filho continuar tendo o mesmo contato com o pai, né? Mas assim, no caso de o pai não querer mesmo, não tem como brigar, né? Não. Mas a pensão tem. Ou seja, ele pode não querer conviver com a criança, mas ele vai ser obrigado a pagar o auxílio, né? Exatamente, a pensão, né, é um direito da criança, porque a criança não tem como prover o seu próprio sustento, então é responsabilidade dos pais, né, a pensão alimentícia. E o que acontece? Tem ações que as mães até entram com o pedido, né, de indenização por abandono afetivo, quando acontece esse tipo de situação. Então, né, que o pai está só colaborando ali com o valor de pensão alimentícia, mas se distancia da criança, né? Então também tem um caso que tem pessoas que entram com o pedido de indenização por abandono afetivo, né? E não é a mãe pensando na mãe, pensando no filho, né? No Porque filho. O filho tá pedindo pelo pai, né? Tá querendo conviver com o pai e o pai não tá nem aí, né? Exatamente, até porque o direito de pensão é um direito da criança, não da mãe, né? Então ela não tem como prover seu próprio sustento, né? Então é responsabilidade do pai com a mãe, mesmo que não estejam residindo mais junto, não tenham uma relação mais afetiva, mas a responsabilidade de pai e mãe é para sempre, né? E assim, ó, o que se confunde muito hoje no nosso direito brasileiro, mas não é uma modalidade discutida de guarda, mas não é regulamentada no nosso Código Civil, seria a guarda alternada, que é o que confunde muito. Muitas pessoas não querem guarda compartilhada porque eles confundem com a guarda alternada, que seria, tipo, o filho ficar 15 dias com o pai, 15 dias com a mãe. Que tem pais que faz essa proposta no sentido que, não quero pagar pensão, então vamos fazer a guarda alternada, que 15 dias a criança vai residir comigo, 15 dias com você, aí cada um vai estar pagando metade das despesas, não tem o porquê eu pagar pensão. Então, essa guarda, ela não é regulamentada aqui no Código Civil, né, no nosso Código Civil brasileiro, até por causa dos prejuízos que pode trazer para a criança. Pense a criança ter uma rotina na casa da mãe 15 dias e daí daqui 15 dias ela ter outra rotina na casa do pai. E às vezes moram longe da escola, Exatamente. dos amigos, né? Exatamente. Todo um transtorno para a criança. E hoje é confundido muito essas duas modalidades, sabe? Tem muitas mães e pais que não aceitam essa guarda compartilhada porque eles acham que o pai quer essa modalidade só para não pagar pensão.
E essa não existe, porque a guarda compartilhada é compartilhar as responsabilidades, mas o dever de pagar pensão, ele continua, sabe? Então, seria só no sentido assim, a criança está estudando, precisa assinar um termo de responsabilidade na escola para a criança viajar. Tanto o pai quanto a mãe pode, porque ambos são guardião da criança. Por isso, né, que é importante essa guarda compartilhada. Quando a guarda é unilateral só para um dos genitores, esse termo já teria que ser assinado só por aquele que é guardião da criança. Tudo isso ele é passível de ser revisto. Porque, por exemplo, assim, o juiz determinou que a criança vai ficar com a mãe, ou vai ficar com o pai. Ao longo dos anos, isso pode ser revisto dependendo da opinião do juiz, ou depende de algum fato específico pedir uma revisão dessa decisão? Depende de alteração, né? Então, tipo, tanto a pensão, quanto a guarda, quanto o direito de visitas, todos esses assuntos podem ser revistos, desde que esteja alguma alteração, né? Tipo, fiz um acordo ou tive uma sentença que ficou previsto dessa forma hoje. Mas daqui 1, 2 anos eu quero que seja revista. Mas por quê? Porque mudou alguma situação fática, né? Questão, tipo, de pensão. Às vezes aumentou a renda do pai, ele tem possibilidade de pagar um pouco mais de pensão. Ou até revisão ao contrário, de minorar esse valor, né? O pai ficou desempregado, não tem condições de exercer mais essa obrigação que ele, né, tinha de pagar tanto de pensão, então também pode ser revisto. A guarda, a mesma coisa. Tipo, a mãe hoje não tem... A guarda estava de forma unilateral para a mãe. A mãe hoje não tem condições de exercer a guarda. Tem algum motivo ali de abandono de menor, qualquer situação que seja ali, pode ser alterado também a guarda, a modalidade de guarda. Então, ela pode ser revista, não é uma ação que transita em julgado que não pode ser alterado, ela pode ser revista, sabe? Mas ele não anda no mesmo rito, por exemplo, do criminal, onde eu recebi uma sentença do juiz na vara de infância, né, na vara da família, e eu posso recorrer, por exemplo, ao Tribunal de Justiça, se eu não concordo com a decisão do juiz. Não existe isso nesse caso? Existe recurso, sim, para as ações de família. Que daí vai para o Tribunal de Justiça. Sim, existe recurso, sim, no direito... Que eu não concordo, eu acho que o juiz não foi imparcial, né? Tem esses questionamentos que às vezes podem surgir. Deixa eu te colocar numa sinuca de bico, mas fique à vontade para dizer se você não tem conhecimento, porque eu achei um caso muito curioso. Isso é novela, claro, é fantasia, né? As regras são do autor. Mas eu vi um caso curioso que me deixou na dúvida sobre como que funciona na vida real. O caso de adoção, por exemplo, né? O casal adotou uma criança quando era pequena e tal, porque a mãe entregou para a adoção. Isso é um caso da novela das 7 da Globo. Aí, de repente, surgiu um pai. Lá, anos depois, a criança já grandinha, surgiu um pai. E ele entra na justiça requerendo, dizendo que não foi do acordo dele. Ele não quis doar a criança, ele não quis entregar para adoção, foi uma decisão da mãe, e aí ele quer a criança para ele. Como existe isso e é possível fazer isso e acontece de um juiz revogar uma decisão dessa? Assim, que eu acredito que pode ser revista no sentido, assim, de reconhecer ele como pai, mas não que vai revogar essa adoção, né? Se foi feito nos trâmites todos legais ali, a adoção. Os pais são os adotivos. Exatamente, porque hoje já tem casos que já tem certidão de nascimento reconhecido tanto, escrito lá na certidão de nascimento, tanto os pais afetivos como os de consanguíneo, sabe? Então talvez ele possa até ter um reconhecimento de paternidade, mas não que ele vai conseguir modificar toda essa história, né? Porque a criança já tem uma história de vínculo de pai e filho com esse casal adotivo, né? E nesse sentido ele pode até ter direito a fazer visita, por exemplo, algo assim. Sim, talvez se ele conseguir, né? Claro, vai depender realmente de estudar o caso para entender bem certinho, né, o que pode ser feito. Mas pode também ser o caso, talvez, de reconhecer a paternidade e se o casal adotivo, né, desejar que o filho tenha contato com aquele pai, ele pode, né, exercer, sim, as visitas, né. E essas regras que a senhora falou servem também para animais? Porque agora está tendo muita gente entrando na justiça porque os pets hoje ganharam outro status, né? Seja o cachorro, o gato.
E aí os casais são apaixonados pelo pet, às vezes optam por não ter filhos, tem muito casal hoje que não tem filho, e daí eles entram na justiça para requerer a guarda compartilhada ou a guarda unilateral. As regras são as mesmas ou se criou já algum regramento específico para isso? Não tem regramento específico, na verdade é algo novo mesmo, né? Mas como você falou, está sendo bem recorrente, porque tem muitos casais mesmo que a opção por não ter um filho e ter um pet, né, tá bem normal. Já ouvi alguns casos, né, mas não aqui na nossa comarca, de que realmente discute sim a guarda do pet, né? O fato é que tem gente indo para a justiça discutir. Exatamente. E aí vai depender tudo de uma análise feita pelo juiz, né? Exatamente. Para ver o que acontece. Daí, cada caso realmente, né? Como no direito, no todo, tem que ser estudado caso a caso, né? Que nem esse caso que você trouxe da novela. Então, seria um caso bem específico que teria que ser bem analisada essa questão. E deve ter já acontecido na vida real algo parecido, Exatamente. mas, claro, a gente não tem conhecimento, mas é bem possível, né, que tenha acontecido, né? E seria bem interessante. Doutora, faltou alguma coisa para a gente concluir o assunto? Não, na verdade sim, né? Vale ressaltar que essas modalidades que existem no Código Civil, elas não são exatamente pensando só nos pais quando eles se separam, mas sim no bem-estar da criança, né? Por isso que ele já é estipulado ali no Código Civil e também regulamentado pelo pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Porque é para realmente cuidar da criança, né? Dos direitos da criança mesmo. Tudo é pautado em cima do bem-estar da criança. Exatamente. Bacana. Muito obrigado, doutora Luciana Camargo, participando hoje do programa, falando então sobre as modalidades da guarda no direito brasileiro. É um assunto que realmente, né, a gente só para pensar, né, os casais que têm filhos, vão parar para pensar. Se um dia, né, infelizmente, o casamento não der certo, e aí tem que partir para esse assunto, né, vai ter que contratar advogado, tem que conversar. Hoje também, às vezes, a gente vê também que é mais comum os casais se separarem de comum acordo, né? Aí pode contratar um só advogado também, né? Fica tudo mais fácil, né, doutora? Tem bastante ações que a gente consegue fazer consensual, né? E um advogado representar ambas as partes, né? Fazer um termo, ambos assinar e só pedir homologação judicial para ter, né, essa segurança jurídica e tem a sentença em cima do acordo do próprio casal. Né? E não caia na esparrela de fazer acordo de pensão de boca, né? Porque não dá certo, né? Esse acordo tem que ser levado a juízo e pedido a homologação, né? Para ter validade jurídica mesmo. Por mais bonzinho que seja, né? Não dá para fazer assim. Obrigado, doutora. Sempre um prazer recebê-la aqui. Espero outras vezes.